Boa noite, amigos queridos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Vamos começar mais uma noite de estudos e reflexões. Hoje quem vai refletir com a gente é o nosso amigo Edmilson e ele vai trazer o tema Diante do Conformismo. Eu vou começar fazendo uma leitura do livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo Chico e ditado a ele pelo Espírito de Emmanuel. E logo após, vou fazer a prece para a gente poder iniciar os nossos trabalhos. A leitura se chama Responder. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como responder a cada um. São palavras de Paulo na carta aos Colossenses. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas da alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo, com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial, em favor de ti mesmo. Não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Olha que reflexão proveitosa, para a gente começar a nossa noite. A leitura fala para nós muito sobre como a gente lidar, com as pessoas e com as situações. Muitas vezes a gente tem coisas que são verdades para nós, que nos confortam e nos fazem acreditar, ter uma vida melhor ou ter uma postura melhor perante a vida. E muitas vezes a gente quer impor isso para as pessoas, a gente quer que as pessoas pensem como nós, por mais que seja com uma boa intenção, porque aquilo fez bem para nós e aí nós esperamos que faça para outra pessoa também. Mas quando a gente faz isso, a gente esquece do livre-arbítrio, que cada um trilha o seu caminho e cada um está num momento, existencial. E aí nós precisamos ter esse feeling, a gente precisa sentir qual o momento dessa pessoa e o que ela vai conseguir absorver daquilo que eu estou repassando para ela. E ele ainda coloca uma característica, muito, muito interessante para a gente discutir. Ele fala, a verdade pode destruir se ela aplicada de maneira não adequada, numa quantidade não adequada. E tanto o amor também pode pôr a perder, o exagero do amor, a falta do amor. Tudo em exagero ou em falta pode fazer mal para as pessoas, porque a verdade, em exagero, ela é o fanatismo, ela vira algo que é inquestionável, que eu não me permito ser questionada, nem abrir espaço para questionamento, porque eu sou o dono da verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses comportamentos, porque eles podem ferir os outros. E, às vezes, a gente vai ter boas intenções, mas vai ferir. Porque, às vezes, a gente não prestou atenção nessa medida, nesse equilíbrio que é preciso, ao lidar com o outro espírito, que está tanto na caminhada quanto nós. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para a gente dar início. Vamos, então, fechar os nossos olhos
quem se sentir à vontade, né? Não é um ritual, nem uma obrigação, mas é para que esse momento se torne pessoal, se torne parte de nós, que nós possamos dedicar a agradecer. Vamos fazer então a nossa oração. Vamos então fechar os nossos olhos, não como ritual, nem como uma obrigação, mas porque esse é um momento especial. Um momento em que nós escolhemos nos conectar com o alto, nos conectar com as lições do Evangelho de Jesus, com as lições que nos fazem caminhar em busca de sermos melhores, em busca da felicidade, da alegria, em busca de nós mesmos. Agradecemos a equipe espiritual que ampara os trabalhos do Núcleo Espírita, que cuida de todos nós, trabalhadores e frequentadores do centro. E pedimos, Pai, que nos dê cada dia mais oportunidade de trabalho, de renovação e de melhoramento a cada um de nós. Que o Mestre Jesus, como prometido na sua passagem pelo nosso planeta, que onde estiverem 1 ou 2 reunidos em seu nome, ele também estaria, que ele possa se reunir a nós em vibração neste momento e nos ajudar a aproveitar essas reflexões que serão conduzidas pelo nosso irmão Edmilson hoje. Que assim seja. Uma boa palestra a todos e uma boa noite de estudos. Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, é com alegria que nos encontramos nesse espaço virtual que nós criamos de aprendizado para continuar as nossas atividades que neste momento não podem ser feitas de forma presencial, mas que tem dado oportunidade para que as nossas reflexões, para que os nossos estudos possam ser compartilhados por outras pessoas, além daquelas que usualmente frequentavam a nossa casa. Aqueles que me conhecem do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, nosso querido Nefa, sabem do apreço que eu tenho pelas obras do Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, em especial das mensagens, dos textos de análise, textos curtos, para que a gente consiga absorver as análises que ele fez ao longo da jornada do Chico Xavier a respeito do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. E um dos livros que eu tenho um grande carinho, um apreço sobre o trabalho do Chico, de Emmanuel, Chico, Emmanuel, essa parceria incrível que deixou tantas obras para nós, é este livro, Palavras de Vida Eterna. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, um livro que eu conheço desde pequeno, que é um livro de cabeceira, e as mensagens que estão nesse livro, por eu ler e reler várias vezes, né, já tem muitas de memória, ainda assim me surpreendem, porque, como acontece com o texto do Evangelho, que é sempre atual, cada experiência de vida, cada situação de dificuldade, onde a gente busca socorro na interpretação de Emmanuel através do Evangelho, e no meu caso, muitas vezes, gosto de ler, não só nos momentos de dificuldade, mas nos momentos de relaxamento, nos momentos no Evangelho no Lar, trechos desse livro, a gente tira ensinamentos novos devido às experiências novas que nós passamos ou possibilidades de reflexão através com os amigos
com os familiares, que acabam trazendo observações que antes a gente não tinha notado. E uma dessas mensagens é a que deu título ao estudo de hoje, Diante do Conformismo. Nessa mensagem, Emmanuel comenta o trecho, um pequeno trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando ele diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Olha que Paulo se dirigia à comunidade de Romanos naquela época, próximo da passagem do Cristo, quase 2000 anos atrás. Ele se dirigia comentando que as pessoas não deviam se acomodar, né? Os cristãos não deviam se acomodar com aquelas injustiças, com aquilo que eles viam de errado. Mas eles tinham que transformar o mundo não através de guerras, de confusões, de brigas, mas se transformando. Então, a partir do momento que eu me transformo, ou seja, eu faço essa reforma interior para melhor, eu mudo o meu ambiente, eu mudo as pessoas, eu vou influenciando as pessoas que estão ao meu lado, que por sua vez vão tendo oportunidade de reflexão através do meu comportamento e vão se transformando também. E aí, conforme elas vão se transformando, esse efeito cascata, essa corrente do bem vai acontecendo, até que um dia a gente possa realmente ter o reino de Deus aqui na Terra, como nos garantiu Jesus. Então, é esse trecho que nós vamos entender ou compreender um pouco mais através da análise de Emmanuel. Mas antes, eu queria trazer um texto, ou pelo menos trechos de um outro texto, que não é um texto espírita, mas que é interessante para a gente ver o nosso comportamento, o que acontece muitas vezes conosco, no sentido de não fazer isso que Paulo está colocando, ou seja, no sentido da gente se acomodar com aquilo que a gente vê de injustiça, com aquilo que a gente vê de errado no mundo, e a gente muitas vezes se torna peça nessa engrenagem sem querer, sem se esforçar para melhorar esse ambiente, que é a nossa vida, que é o nosso espaço de vida, que é o nosso planeta. Esse texto que eu queria trazer uns pequenos trechos, sem analisar muito, é só para a gente trazer uma reflexão, é um texto da escritora Marina Colasanti, e que está no seu livro Eu Sei, Mas Não Devia. O texto tem esse título também. Aqui nosso objetivo não é ler o texto inteiro da Marina Colasanti, é trazer alguns recortes, só para dar base para aquilo que a gente vai falar em seguida, mas fica aqui a dica de leitura desse texto, ou mesmo de assistir vídeos na internet. Existem vídeos narrando o texto, né, em cima de imagens que ilustram situações que ela coloca no dia a dia. Esse texto é antigo, o livro é de 1996, mas o texto é anterior, que foi publicado no jornal. E, apesar disso, a gente vê é também muito atual esse comportamento, que é um comportamento humano. E ela diz o seguinte: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Então ela vai amarrar vários exemplos de situações onde a gente se acostuma a uma vida, a um comportamento que não é muito saudável, mas ela entende que isso aconteça, mas ela entende também que não é isso que devia ser. Porque se aquilo não é bom, se aquilo não é saudável, se aquilo não nos enriquece, por que a gente repete esse comportamento? Então, para que vocês tenham uma ideia, né, eu vou apresentar alguns trechos dessa mensagem, desse texto dela, antes da gente falar do texto de Emmanuel. E olha como é atual, principalmente nessa época de pandemia, onde a gente teve um momento de susto, de mudança radical nos nossos comportamentos, nas nossas interações, né, no nosso trabalho, na nossa vida diária, mas aos poucos as pessoas vão se acostumando, o que é uma característica humana, e ela em parte é uma característica boa, quer dizer, a capacidade do ser humano de se adaptar às dificuldades e aperturas da vida. Mas se adaptar não quer dizer que a gente deva simplesmente aceitar, sem pensar, sem questionar, de qualquer jeito, aquele comportamento que muitas vezes é doentio, né? Não é saudável. Ela dá um exemplo assim, ela começa o texto dizendo assim: eu sei, a gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. Está falando da cidade grande, né, da situação da cidade grande. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora.
E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. É legal, o texto é muito bonito e é interessante porque ela vai colocando assim, olha, eu me acostumo com isso, isso gera um comportamento também não saudável, um outro tipo de comportamento, aí eu me acostumo naquela outra situação e eu vou me acostumando, mas eu vou acostumando a situações que não deveria, né? Eu vou me acostumando a ter um comportamento que poderia ser diferente, que poderia ser mais saudável. Mais à frente ela diz assim, ó, a gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não pode almoçar, não dá tempo, tem que ser uma coisa rápida, a sair do trabalho porque já é noite, aí a gente descansa no ônibus porque está cansado e vai em casa, dorme cedo, pesado, sem ter vivido o dia. Então a gente se acostuma a essas coisas. É a rotina da cidade grande, né? A rotina da dificuldade do dia a dia, que a pessoa tem que enfrentar, não pode deixar de viver, né? E às vezes a vida exige aquilo dela, mas a gente muitas vezes entra naquela rotina e muitas coisas que a gente podia fazer diferente a gente simplesmente deixa para lá. Ela fala assim, ó, mais à frente, a gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir revista e ver anúncio, a ligar a televisão e assistir os comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. Ela vai falando de várias outras coisas, fala da gente acostumada aos números da guerra, tem uma série de situações que a gente vê que acontece no dia de hoje, então isso não mudou. E aqui eu ainda deixei esse trecho, acabei mantendo, porque é interessante, né? Hoje a gente não está podendo ir no cinema, né? Mas não assiste, muitos de nós não assiste mais a televisão, o canal tradicional, o canal aberto, a TV aberta, mas às vezes só fica na internet, mas entra na internet e continua recebendo as propagandas e a repetir aquele comportamento no ambiente virtual, no ambiente da internet que a gente tem da televisão. Então, apesar de a gente poder dar uma atualizada na forma, a essência do que ela dizia há 30 anos atrás é a mesma coisa, né? Continua acontecendo. E aí fica a pergunta, por que a gente se acostuma? E o texto é maior do que esse, eu só pus uns trechos, mas ela mesmo dá a diretriz da resposta, o caminho, pelo menos na visão dessa autora, né, que é interessante para a nossa reflexão. Ela diz o seguinte: a gente se acostuma às coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, ela fala do cinema não só naquele trecho que eu separei, mas em outro trecho, em outro pedaço. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. Aquela hora que ela fala do sono, né? Que a gente fica o dia inteiro correndo, e aí chega em casa cansado e vai deitar, e no outro dia levanta cedo, e aquela coisa toda. E aí no final de semana a gente não faz nada diferente, mas não fica triste porque a gente acabou dormindo o dia inteiro no fim de semana, porque a gente pôs o sono que estava atrasado em dia. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que ao pouco se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Então é interessante, ela faz uma certa ironia, dizendo que se a gente vai se poupando, mas se poupar não adianta, porque a vida nos gasta, a gente precisa viver. Então vai passar o tempo. Então a gente não pode se acostumar, porque a gente perde as oportunidades que a vida está nos oferecendo. Então é interessante, porque eu trouxe vou considerar como um prefácio do estudo, da análise que a gente pode fazer do texto de Emmanuel, mas amarrando com essa ideia de que a gente se acostuma muito com as coisas, né? E a gente não pode se conformar com esse mundo. E não é sair guerreando com as pessoas, mas no sentido que assim, a gente se acostuma a viver de um jeito, mas a gente não pode, porque desse jeito a gente não vai transformar nada, nem nos transformar. Então vamos lá. Então vamos para a mensagem de Emmanuel, vamos trazer a mensagem para a gente pensar um pouquinho no que o Emmanuel
traz para nós a respeito desse trecho. Então vou ler novamente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Emmanuel começa dizendo assim, ó, que há conformação e há conformismo. E aí é um jogo de palavras. A palavra em si, você pode falar, mas isso não é sinônimo. A questão não é essa. Ele puxa duas ideias, né, sobre que tem uma certa semelhança, para dizer o seguinte: existe um comportamento que não é legal e um comportamento que é saudável. Então, mais do que definições de palavras do dicionário, o importante aqui é pegar a ideia que ele dá para a conformação e a ideia que ele dá para conformismo, ou seja, o sentido que ele dá para conformação e o sentido que ele dá para conformismo. E ver qual é o que a gente está tendo. E se a gente estiver tendo independente se é essa definição que deveria ser, se a palavra é essa ou não, se o sentido que nós estamos dando para essa palavra for esse comportamento negativo, a gente deveria mudar, né? E focar naquilo que é positivo. E aí então ele vai dizer o seguinte, ó, conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Então, conformismo não é uma coisa muito saudável, porque a pessoa ela vai se adaptar a tudo, mas não aquela adaptação necessária, mas aquela adaptação porque ela quer levar vantagem. Desculpa. E conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Conformação também não é, porque também tem aquela coisa da pessoa falar, é assim porque Deus quis. Então a pessoa se entrega e aceita sem querer mudar nada, porque ela acha que aquilo é que Deus quis, então ela fica submissa àquela coisa, e ela não enfrenta. Então, conformismo é o sistema de ajustar-se a alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária, quer dizer, eu entendo a situação, aceito, não vou me revoltar contra aquilo que a vida está me oferecendo como desafio, mas eu vou enfrentá-lo. Existem por isso, então a gente separa essa definição de conformismo e conformação, existem por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados, né, que está associado à conformação. Então voltando, a conformação é o bom, é a postura que nós deveríamos ter, e o conformismo não é uma postura tão saudável. Então existe os conformados, quer dizer, aqueles que estão associados à conformação, né, a entender o desígnio divino, e os conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Então, são fiéis. O que ele não quer dizer é simplesmente uma passividade, né, de aceitar qualquer coisa. Não, na verdade, entendimento para enfrentar os desafios da vida. Mas os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. E aí Emmanuel vai dar alguns exemplos para a gente ver como é que é esse comportamento, para a gente perceber se eu estou tendo esse comportamento ou não. Porque quando eu presto atenção no meu comportamento e vejo que eu estou, na verdade, com essa casca, aparência externa, mas por dentro eu não sou assim, eu não estou conformado de ver, né? Então, eu não estou transformando o mundo. Então, olha só, esses conformistas, Emmanuel vai dar um exemplo, por exemplo, confessam respeito ao Cristo. Então, não, eu sou cristão, né, veste até camisa, eu sou cristão e aquela coisa toda. Mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele, quer dizer, de Jesus, quando se trata de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Então, aqui dá um exemplo até da parte material, mas é assim. Então, assim, eu respeito Cristo, mas se eu tiver que fazer um sacrifício pelo outro, então eu não faço. Então, quer dizer, é o respeitar da boca para fora, mas não é seguir o seu ensinamento na essência. Se isso for trazer para a gente algum tipo de prejuízo, né? Se eu for quebrar um pouco, é aquela pessoa que fala do sofrimento do outro, né, num ambiente de conforto, tranquilo. Então é muito fácil falar do sofrimento do outro e guerrear com quem? Não, porque quem está lutando contra, as pessoas são contra. Olha, a pessoa está sofrendo, mas ela não sai da casa dela. Ela não abre mão do seu conforto, né? Então ela prega para fora, veste uma carapuça de bonzinho, de seguidor do Evangelho,
mas não tá disposta a sair do seu conforto. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. Então o caminho é o Cristo. No entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade desfavoreça o interesse individual. E isso é muito... A gente pode observar isso acontecer muito. As pessoas que falam demais em nome do Cristo, mas se surgir uma oportunidade onde que a pessoa possa ludibriar um sistema, ludibriar outras pessoas para levar vantagem, né, para receber um cargo ou uma vantagem monetária, a gente vê as pessoas fazendo isso. A pessoa prega o evangelho, fala do evangelho, sobe na tribuna, fala, mas depois, numa briga de herança, não está disposto a abrir mão de uma situação com irmãos, por exemplo, para não entrar numa briga, para viver em paz, né? Quer levar tudo, né? Não aceita e acha que isso aí é justiça, mas é uma justiça humana, né? Você esquecendo que a vida é temporária, logo nós vamos deixar isso aí, tudo é empréstimo divino. Mas é claro, cada caso é um caso, né? A gente também não pode, a gente também tem que viver de acordo com o Evangelho, mas também muitas vezes é preciso a gente colocar as situações infelizes que surgem, porque são aprendizados, é importante. Aqui eu estou falando de uma situação mais ampla, né? Cada um faz a sua reflexão e analisa a sua consciência, mas a gente vê perceber, mas aqui no sentido mais daquela pessoa que tem esse comportamento assim. Ela fala do Cristo, mas exigindo um comportamento cristão dos outros. Eu sou cristão, mas a minha vantagem em primeiro lugar. Eu sou cristão, mas eu não cedo em nada. Eu não penso no outro em primeiro lugar nunca. Quer dizer, então, primeiro os meus direitos e as minhas garantias. Depois, né, e os deveres, e aí também em relação aos outros, primeiro os deveres. Os deveres para mim vêm sempre depois dos meus direitos. Então isso é um problema. Então isso é uma postura, né, desse conformismo que as pessoas têm. Adotam exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Então aparentemente está na igreja, está no centro espírita, está no templo, né, todo domingo, todo dia de reunião, vai lá, vai bem vestido, leva a família, tudo muito bonito. É um exemplo de cristão de aparências exteriores. Mas internamente, nos seus relacionamentos, no relacionamento do trabalho, o comportamento às vezes não é esse comportamento exemplar. Então gostam de ter uma casca de bom moço, uma casca de boa pessoa, de bom cristão. Mas isso não é aquilo que é para o exterior. Que aliás o Cristo várias vezes combateu, condenou em relação aos fariseus, né, aos doutores da lei, né, sepulcros caiados, o Cristo chamava essas pessoas de sepulcros caiados, que tinha um caule, tinha sido pintado por fora, mas lá dentro era restos mortais, estava cheio de podridão. Então aparentemente por fora era um templo bonito, né, mas por dentro estava cheio de podridão. Então a gente tem esse comportamento, a gente quer mostrar para os outros que nós somos muito bonzinhos, nós somos exemplos de virtude diante da sociedade, mas na verdade por dentro não é, nem sempre isso acontece. Em relação a essas pessoas, né, que conformistas, né, distingue-se ainda nesse ritmo, distingue-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas. Então são pessoas educadas, né, porque elas querem dar uma impressão, elas querem ser tratadas como pessoas boas. Olha como fulano é bom, olha como fulano é cristão. Mas em casa, no privado, andam destemperados e agressivos, à maneira de furacões pensantes. Então é bonzinho com os outros, mas em casa tá xinga esposa, xinga filho. Né? Tinha um amigo meu que contava assim, que falava assim, né, numa palestra, ele sempre dizia que tinha um amigo que falava assim: na minha casa eu sou respeitado, e aí faltava dizer, e também odiado, porque ele entrava por uma porta e saía gente pela janela, né? Era briga todo dia. Era ele. Então às vezes isso é falando da vizinhança, né? O vizinhança comentava, porque era um inferno, né? A pessoa sabia que a hora que chegasse era confusão, era briga, era confusão, era grito, era falar em voz alta, era aquela coisa. Então às vezes vinha em paz até a pessoa chegar em casa. Mas na rua faz com educação. Não, veja bem,
Isso não é que isso é errado, né? Pelo contrário, na rua tem que ser educado. Né? Não é quer dizer que em casa tem que ser bonzinho, na rua tem que ser agressivo. Mas é a questão das aparências. Faz de bonzinho na rua, porque não pode perder essa imagem de bom moço. Não porque realmente é bom. E é esse o esforço que nós devemos fazer. Dessa transformação real dentro da gente. Porque aí nós vamos ser bons lá fora e também dentro de casa. Essa é a questão. E Emmanuel vai dizer assim, então: entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, o apontamento de nós nos transformar o mundo, não aceitar o mundo como ele é, mas mudar o mundo através da nossa transformação. Entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo. Aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, porque a gente entende que ainda é o processo da evolução humana que a gente tem que passar, mas sem nos acomodarmos com eles. Então, entender o erro do outro, mas não quer dizer que eu vou ser conivente, nem aceitar, nem vou me acomodar com ele. Certo de que é preciso manter indefectível lealdade e aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Então, ser fiel realmente à aplicação dos ensinamentos do Evangelho, e não simplesmente falar aquilo da boca para fora ou para levar algum tipo de vantagem. Apenas abraçando semelhante orientação básica, quer dizer, essa coisa dessa firmeza na nossa conduta, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos. O egoísmo cronificado, que a gente às vezes nem percebe que está sendo egoísta, que só está pensando na gente em primeiro lugar, no sentido de levar a vantagem, o outro não levar vantagem. Então, olha só, a gente nem percebe, porque é uma escama de egoísmo, uma casca de egoísmo, já está preso dentro da gente de muitos séculos. Então é muito difícil. Então, vou repetir, apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos, para então compreender os desígnios de Deus na construção da nossa verdadeira felicidade. Então é palavras de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, que a gente deveria refletir bem. E aí, pegando aquele texto original, inicial que eu coloquei, da Marina Colassani, né, que a gente se acostuma, mas não devia, a gente também deveria prestar atenção se nós estamos nesse conformismo com a vida, aceitando tudo, ou simplesmente fazendo passar uma imagem que não é real, que não é a nossa essência. Nós precisamos mudar isso para realmente encontrar a verdadeira felicidade. Ser feliz não em momentos de alegria, mas ser feliz permanentemente, apesar das dificuldades que a vida nos apresenta. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos refletir um pouco mais nessas palavras, que são ensinamentos profundos e que estão relacionados com o nosso dia a dia e com as nossas ações na nossa vida. Muito obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.